Oi, sou a Alessandra e também aqui tem a Tainara comigo. A gente vai estar apresentando o nosso trabalho, que é a utilização do Docker, né? A gente fez um scanner de CDN Cache, Misconfiguration Sensitive Hardware. É um projeto desenvolvido numa disciplina do curso da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, no curso de Segurança da Informação. Bom, o trabalho em todo em si, né, teve como objetivo principal criar uma solução automatizada utilizando Docker junto com o Shell Script, capaz de analisar ambientes web e identificar falhas relacionadas à segurança em hardwares e configurações de cache. E a gente vai explicar como o projeto funciona, quais os problemas ele procura, o que ele vai detectar e quais tecnologias estão envolvidas. Uma das tecnologias que a gente já viu aqui que está envolvida, né? Como a própria barreirinha famosa, é o Docker. E antes da gente entrar no funcionamento de como funciona essa ferramenta que a gente criou, é importante a gente entender um tema. Eu vou pular um pouquinho aqui para frente só para explicar. Hoje, né, grande parte das aplicações web utiliza as Content Delivery Networks, que são as CDNs, que são redes usadas para distribuir conteúdo, né, de forma rápida e eficiente. Porém, né, quando uma CDN é configurada de forma incorreta, ela pode armazenar dados sensíveis em cache ou expor, né, informações que deveriam estar protegidas. Além disso, outro ponto essencial na segurança de aplicações são os headers de segurança. Eles são instruções enviadas pelo servidor ao navegador, ditando como o conteúdo deve ser tratado. Alguns exemplos são, né, os Content Security Policy, que é quando impede a execução de scripts não autorizados. A gente também tem o famoso HTTP Script Transport Security, que faz uso da força, né, de HTTPS. A gente tem o X-Frame Options, que evita ataques de crookjacking e outros também, né? E quando esses headers estão ausentes ou configurados de uma forma fraca, né, incoerente, a aplicação fica vulnerável a ataques como o de SQL injection, roubo de sessões, cliques maliciosos, entre vários outros. Então, resumindo o foco do nosso projeto, a gente criou um scanner, né, para identificar erros comuns, tanto nas configurações de CDNN, de cache, quanto na ausência também na fragilidade de headers de segurança. E esse scanner ele faz um relatório completo, né, de todos os achados e ele faz o envio automático no e-mail. E a proposta principal, né, é facilitar as auditorias rápidas e automáticas em ambientes web. Bom, o objetivo do projeto. O projeto, né, foi construir, né, com o objetivo, junto com o Docker, construir uma imagem Docker capaz de executar automaticamente uma análise de segurança. Essa imagem precisava cumprir 3 requisitos principais, que era gerar saída em tela e também um arquivo .txt, contendo todos os achados de segurança identificados no domínio analisado. Enviar esse arquivo .txt por um e-mail, utilizando o endereço informado como parâmetro na execução, e publicar também a imagem no Docker Hub, né, permitindo que qualquer pessoa possa executá-la sem precisar configurar o ambiente manualmente, né, só baixar ali a imagem e já fazer a execução. A gente já tem, né, trouxe uma proposta de solução, né, para o ambiente de DevOps, né, o ambiente de DevSecOps, o que o Docker hoje em dia, Kubernetes também é muito utilizado para isso, que é facilitar, né, fazer automações mais rápidas, né. Então, a gente trouxe um grande benefício aí, né, uma estrutura de um projeto de um scanner que pode contribuir significativamente. Bom, a gente fez uma estrutura, né? A estruturação do projeto. A gente criou uma pasta Meu Scanner e nessa pasta Meu Scanner a gente criou
o comando Tauch todos os arquivos que a gente precisar. O Dockerfile, o Antiprompt, o Scanner, o Ride Beauty, o Send Report. E aqui a gente tem, né, a estrutura do nosso. Eu abri aqui também meu terminal. Vou dar um ls aqui. A gente tem a pasta meu scanner. A gente vai dar um cd nela. E junto dela a gente vai dar um ls. A gente vai ter toda a configuração. Esses results, eu vou explicar depois, mas ele é onde a gente cria os arquivos txt que são enviados pelos e-mails, tá? Por isso ele ainda não tá na estruturação quando a gente fez essa parte aqui. Mas, continuando. Bom, essa foi a estruturação do projeto. Depois disso, o nosso principal objetivo, né, a primeira coisa que a gente fez foi criar o Dockerfile, que é o que o professor propôs, né? E o Dockerfile, ele é um arquivo, né, que define o ambiente da nossa aplicação. Antes, o que ele faz? Ele instala as ferramentas necessárias, ele copia os scripts que a gente vai utilizar para dentro da imagem. Ele cria essa imagem em si, no caso, né? Ele ajusta as permissões, configura o entry point. Com isso, a gente garante, né, que o scanner rode sempre da mesma forma, independente do computador ou servidor. A gente fez um arquivo aqui no GitHub, a gente fez um projetinho a mais pra gente também deixar o nosso GitHub um pouco mais saliente, assim, né? Então a gente fez aqui, né, o Nano Dockerfile. A gente tem tudo que a gente precisa para estar fazendo o nosso projeto. Deixa eu abrir aqui na máquina também. Exatamente do jeito que está no GitHub. Bom, continuando, né, a gente fez a criação do Dockerfile. Depois a gente fez a criação, né, do scanner, que nada mais é que um arquivo .sh, né, que ele vai conter toda a lógica do scanner, né, ou seja, ele vai fazer as requisições ao domínio, informando a captura de headers, da resposta e verificar um por um. Ele vai ver se a política está presente, se o HTTPS está configurado, se o X-Frame Options está habilitado, se as CDNNs devolvem informações sensíveis, também os cookies, né, se eles estão sendo armazenados em cache e de forma insegura, né. E depois de realizar toda essa análise, né, aqui também no GitHub a gente fez, a gente colocou também no scanner todo o script, né, que foi criado para fazer essa esticagem desses dados. A gente teve que assistir alguns vídeos também, infelizmente fazer a utilização da IA para entender alguns parâmetros, né, mas funcionou perfeitamente. Eu vou estar abrindo aqui para estar mostrando para vocês. É o Nano Scanner. Aqui também, a gente tem todos os parâmetros. Mas tá tudo no GitHub. E além daqui também é onde a gente faz aquela pasta final results, que é onde a gente armazena o arquivo txt, tá? Depois do scanner, a gente tem a criação do report. E a gente mostra ele aqui no GitHub também. Aqui, criação do Send Report, né? Aqui tá, infelizmente, alguns dados sensíveis, mas é o professor só que vai ver. A gente vai também. Vamos abrir aqui. Mesma coisa, tá? Para onde a gente vai enviar. E depois a gente cria o Nano Entry Prompt, né? .sh também.
que ele vai estruturar aqui no nosso trabalho. É ele que vai coordenar toda a operação, né? Eles vai receber os parâmetros, ele vai chamar o scanner, ele vai guardar a conclusão da criação do arquivo TXT, da análise, né? E depois ele vai executar o script do envio do relatório. Assim, né, ele vai facilitar que o usuário, né, necessite só rodar apenas um comando no Docker, né? Depois disso, vou mostrar aqui também ele. Vou deixar tudo. Aqui também tá a execução dele. No GitHub também temos ele. Certo? E depois que a gente criou todos esses procedimentos, a gente fez a construção da imagem, né? Do nosso Docker file. Vou criar ela aqui. Já que eu já criei, tô com medo de dar erro, mas aqui talvez não dê, não. E aqui a gente viu que a gente criou a nossa imagem. E depois, né, a gente fez a construção da imagem agora. A gente vai utilizar o comando para ver se faz esse reporte no e-mail. O comando, no caso, tá aqui. Também segue no GitHub. Depois só tem que colocar com os seus parâmetros, né, para fazer o report. Então, eu vou vir aqui. Eu já deixei ele no Ctrl V. Aí a gente deu o comando. Espera um pouquinho. Se der sucesso é porque, olha lá, e-mail foi enviado com sucesso. A gente entra aqui no e-mail. 8h26. 20h26, né? PM. A gente entra aqui. A gente abaixa esse relatório. E a gente vê que ele foi analisado. Se tem, não. Se não tem, não. Então, aqui ele traz, né? A gente usou um site qualquer. E dá para utilizar outros também. Sem evidência, imediata de cookies, expostos cacheáveis, o que tá ok, o que não tá. E ele traz todo esse relatório para cá. Depois disso, né? O intuito, aqui também tem um relatório, era publicar a imagem no Docker Hub. A gente já fez esse espaço. E aqui a gente tem o Docker Hub, né? O repositório com a imagem. Eu vou entrar aqui. Eu já enviei no Moodle isso. A gente entra no link. Esse aqui é Docker Hub. Tá aqui. Lá. Aqui. Tá o nosso Dockerfile criado, publicado. Deixei também o comando aqui, né, para fazer a execução. Eu acho que é isso. A gente deixa o nosso e-mail, caso o professor queira tirar dúvidas. O link do GitHub vou colocar aí também, não coloquei, mas já vou por aqui também, caso tenha interesse. E esse é o trabalho. Espero que tenha gostado. E é isso. Muito obrigada.